permita-me compartilhar um pensamento com você. Não é algo que exija resposta imediata, apenas atenção. Há algum tempo deparei-me com um texto de Benjamin Franklin, intitulado Artigos de Crença e Atos de Religião. À primeira vista, parece apenas mais um escrito antigo sobre fé. No entanto, ao examiná-lo com cuidado, percebe-se que há ali algo mais sutil e, ao mesmo tempo, mais profundo. Não se trata de uma negação de Deus, tampouco de uma crítica direta às religiões. O que Franklin faz é algo mais raro. Ele questiona, com serenidade, a necessidade de tudo aquilo que foi construído ao redor da ideia de Deus. Ele preserva o essencial e descarta o excesso. Desde cedo fomos levados a acreditar que o acesso ao divino exige mediação. Instituições, rituais, estruturas, sistemas foram apresentados como caminhos indispensáveis, como se o contato com o sagrado dependesse necessariamente de algo externo ao próprio indivíduo. Franklin, no entanto, observa tudo isso de forma distinta, não com rejeição, mas com clareza. E a partir dessa clareza surge uma pergunta silenciosa: e se nada disso for realmente necessário? A partir deste ponto, ele estabelece algo profundamente significativo: uma relação direta com Deus, sem intermediários, sem barreiras, apenas o indivíduo e o Criador. E o mais interessante é que essa escolha não o distancia do divino. Ao contrário, ela parece aproximá-lo de forma mais autêntica, mais consciente. Deus deixa de ser uma figura a ser agradada por práticas externas e passa a ser compreendido como uma inteligência suprema, a origem de todas as coisas, que se reconhece não por rituais, mas pela coerência da vida. É nesse momento que surge a ideia central de sua reflexão. A verdadeira religião não está nas crenças que se professam, mas nas ações que se realizam. Essa afirmação, embora simples, carrega implicações profundas, porque desloca completamente o eixo da espiritualidade. Não se trata mais de afirmar fé, mas de expressá-la. Não se trata de dizer no que se acredita, mas de viver de acordo com isso. E Franklin sintetiza essa visão de forma clara. Servir a Deus consiste em fazer o bem ao próximo. Não há complexidade nessa ideia, mas há uma exigência silenciosa. Porque ao reduzir a espiritualidade à prática, ele elimina qualquer possibilidade de evasão. Não é necessário um templo específico, não é preciso aguardar o momento ideal. A responsabilidade passa a ser inteiramente pessoal. E é nesse ponto que essa reflexão encontra uma correspondência direta com a Spiritual Solitude. Seus 3 pilares, conexão direta com o divino, espiritualidade prática e transformação pessoal, encontram eco no pensamento de Franklin. O primeiro pilar, a conexão direta, está claramente presente. Sem intermediários, sem barreiras, apenas o indivíduo e Deus. O segundo, a espiritualidade vivida na prática, também se manifesta com clareza. Servir a Deus é fazer o bem. A espiritualidade deixa de ser conceito e passa a ser ação. Até aqui, a convergência é evidente, mas há um terceiro ponto onde tudo se aprofunda: a transformação pessoal. Franklin buscava melhorar, organizou virtudes, praticou disciplina, tentou refinar sua conduta. Mas esse movimento ainda permanecia, em grande parte, no comportamento. A Spiritual Solitude propõe algo além, não apenas agir melhor, mas tornar-se diferente em essência. Não apenas ajustar atitudes, mas transformar a própria consciência. Porque o comportamento pode ser moldado,
mas aquilo que permanece no interior, quando não transformado, inevitavelmente se manifesta. Pode-se agir corretamente por um tempo, mas se o interior permanece em conflito, essa coerência se fragiliza. Por isso, a transformação não é apenas externa, ela é interna, profunda, estrutural. E é nesse ponto que as ideias deixam de apenas se aproximar e passam a se completar. Franklin indica a direção. A Spiritual Solitude estrutura o processo. Ele afirma que a espiritualidade se manifesta na ação. Ela revela que a qualidade dessa ação depende do estado interior. E essa relação conduz a uma consequência inevitável. Se não há intermediários, se não há um sistema externo responsável, então a responsabilidade é inteiramente sua. E isso transforma tudo. A espiritualidade deixa de ser algo que se observa e passa a ser algo que se assume. Se servir a Deus é fazer o bem, e fazer o bem depende do que existe dentro de você, então tudo começa no interior. Antes da ação, há um pensamento. Antes do comportamento, há uma intenção. Antes da mudança externa, há uma transformação interna. E é aqui que a Spiritual Solitude completa o ciclo. Ela não diz apenas o que fazer, ela revela quem você precisa se tornar. E quando isso acontece, a ação deixa de ser esforço e passa a ser consequência. A virtude deixa de ser um objetivo e passa a ser expressão. Nesse ponto, não há mais separação entre Deus, a forma como você vive, e aquilo que você se torna. Tudo está conectado. E isso também transforma a forma de compreender Deus. Ele deixa de ser algo distante e passa a ser reconhecido na consciência e nas ações. Não como algo que você busca fora, mas como algo que se manifesta através de você. E isso traz um novo tipo de responsabilidade. Não baseada no medo, mas na consciência. A consciência de que aquilo que você cultiva internamente inevitavelmente se torna realidade. E que aquilo que você é define aquilo que você entrega ao mundo. Quando isso é compreendido, algo muda. De forma silenciosa, mas profunda. Você passa a observar mais, escolher melhor, assumir mais. E aos poucos, sem perceber, você deixa de apenas reagir à vida e começa a viver com consciência. E talvez seja essa a síntese de tudo. A espiritualidade não está apenas naquilo que se acredita, está naquilo que se vive. E aquilo que se vive nasce daquilo que se é. E ao final, tudo converge para um único ponto. A vida não é apenas algo que acontece. É algo que se constrói. A cada escolha, a cada pensamento, a cada ação. E a maior expressão de espiritualidade não está em buscar respostas fora, mas em assumir, com clareza e responsabilidade, o processo contínuo de se tornar aquilo que se decide ser.